Estamos de volta com o Viva Saúde, hoje entrevistando Orlando Schuller, que é otorrinolaringologista. Nosso tema são as doenças mais frequentes nessa época do ano, que é a época do inverno, quando as temperaturas caem um pouco, chove e a umidade toma conta principalmente das nossas casas e do nosso quarto. No bloco anterior a gente falou sobre rinite, agora vamos falar um pouquinho sobre sinusite. Doutor, geralmente as pessoas se queixam muito de dor de cabeça e tantas outras associam essa dor à sinusite. Quem tem sinusite tem que ter dor de cabeça? Isso está relacionado mesmo? Não, não necessariamente, certo? Isso é até uma ideia um pouco equivocada tanto da população em geral, como até de uma parte da área médica, certo? A rinocinusite, né, que é a sinusite, como eu falei já no bloco anterior, que engloba tanto uma rinite como a inflamação do seio da face, ela tem uma característica importante da dor facial. Porém, para diagnóstico de rinocinusite, a gente precisa estar associando essa dor facial a queixas rinológicas, né? Então, seria a dor facial, aquela cefaleia frontal, né, na região frontal da face, associada a uma rinorreia, a um nariz entupido, que é a congestão nasal, a uma secreção nasal mais purulenta, certo? E isso sim é um quadro de rinocinusite. Agora, aquela dor facial, ou até uma dor frontal mesmo, isolada, alguns casos pode estar com a secreção acumulada de forma oculta, né, que não esteja com uma congestão nasal, uma rinorreia. Mas aqueles casos de dor de cabeça, né, que é a cefaleia posterior, que a gente chama de cefaleia occipital ou até a parietal, esses casos tipicamente não são casos de sinusites, né, nem de rinossinusites, e que acaba chegando para a gente, encaminhados por outros colegas, de forma que para tentar um diagnóstico, porém está mais relacionado a quadros enxaquecoses até. E o que acontece é que a rinite e até a rinocinusite, ela pode funcionar como um gatilho para um quadro de enxaqueca. Aquelas pacientes que já têm enxaqueca, quando eles têm um quadro de rinite alérgica, aquela enxaqueca pode ser ativada. Então acaba que o paciente relaciona a cefaleia dele com a rinite ou a sinusite, mas na verdade não é. São duas doenças diferentes. Mas podem andar juntas, né? Podem andar juntas, inclusive já é conhecido já na literatura uma causa importante da enxaqueca, a própria rinite. Mas assim, dor de cabeça não é sinusite. Entendi. Certo? E essa sinusite pode vir acompanhada de febre, além desses outros sintomas que o senhor já falou? Pouco frequente, tá? Em crianças é mais comum a gente observar febre na sinusite. Ou em pacientes mais debilitados, pacientes em UTI, a gente pode acompanhar um quadro de febre, uma coisa meio inespecífica. Mas em adultos saudáveis, o comum mesmo da rinocinusite, o quadro típico seria congestão nasal, né, aquele nariz bem entupido, o paciente com aquela voz bem difícil, né, aquela voz que a gente chama fanhosa, né, aquela voz nasalizada, certo? A rinorreia, que é a secreção nasal tanto anterior, que é aquela que a gente assoa, nariz limpa, como aquela posterior, que a gente sente descendo, que acaba dando uma tosse produtiva, tá? E aí sim, um pouco de dor facial, pressão na face e um quadro que inicia geralmente com um resfriado, com apenas um polido nasal com uma rinite, chega nesse quadro aí mais avançado com a dor facial e muita secreção, certo? E daí, outra coisa também bastante importante na diferenciação da sinusite é sobre o tratamento, tá? Muitas vezes a gente se depara com um paciente com 2 dias desse quadro de obstrução nasal e já quer uma solução com antibiótico. O paciente chega com muita vontade de usar antibiótico, certo? E muitas vezes até a gente fica assim, meio receoso no uso. Mas, na verdade, até 4 dias de clínica não se deveria usar antibiótico, porque a gente considera que esse quadro é um quadro tipicamente viral, uma rinocinusite causada por vírus, que é o resfriado comum. Tá? Quando esse quadro chega acima de 4 dias, 5, 6, 7 dias, continuando, ou piora no 4º dia, a gente considera que esse quadro já está passando a ser um quadro bacteriano. E aí nesses casos, a gente usa um antibiótico. Mas isso requer muita paciência no contato com o paciente. Às vezes até o que a gente pode fazer é deixar um antibiótico para o paciente, orientar ele que ele só deve começar a tomar se por acaso aquele quadro não melhorar. É importante o senhor falar isso porque acontece muito principalmente com os pais.
em que os filhos são acometidos, né, por uma sinusite ou por uma rinite, e aí os pais, na ansiedade de ver os filhos, né, que fiquem bem rapidamente, já fazem a utilização dos antibióticos. Isso é muito importante, que tenha um acompanhamento médico e que não seja lançada a mão disso de primeiro, né? Verdade, verdade. Assim, antes quando não podia vender antibiótico de forma tranquila, né, sem precisar de receita, isso era muito comum, né? O pai, Sim. criança apresentou um dia de congestão, secreção, o pai ia lá e benzetacil no filho, né? Aquela antiga benzetacil que todo mundo tomava. Com a lei já recente, né, tão antiga assim, que antibiótico só com prescrição médica, melhorou muito. Mas assim os pais continuam chegando, pressionando os médicos, na verdade, com aquela ansiedade de achar que se não tomar um antibiótico, o paciente vai complicar, certo? E outra coisa importante é que as complicações de rinocinusite, elas geralmente iniciam já na abertura da doença. Então a gente postergar esse uso do antibiótico não vai levar a um quadro mais grave, certo? Entendi. Pode até postergar, demorar mais para ficar bom, mas não é uma complicação que vai decorrer do não uso imediato do antibiótico. Isso é bastante primeiro importante. acompanha com o médico, clinicamente, usando de outras sintomáticos medicações. para dor, analgésico, descongestionantes, e deixa um antibiótico para aqueles casos mais específicos, até para a gente proteger nossas classes medicamentosas. Né? Com certeza. Agora, doutor, o que é a sinusite crônica? Então, a sinusite crônica, na verdade, vai depender de alguns fatores do paciente já, certo? Algumas doenças, como fibrose cística, que é uma doença que pessoas específicas têm, não é toda a população, é uma coisa bem pouco comum, certo? Alguns outros casos, como polipose, que são formações de vegetações no nariz, certo? São tipo uns cistos que a gente tem no nariz. Algumas pessoas desenvolvem esses cistos, é da pessoa mesmo, isso é uma coisa meio hereditária. Tá? Isso pode também levar a uma sinusite crônica. E em alguns outros casos, é aqueles pacientes que têm uma drenagem dificultada dos seios da face, certo? Nesses pacientes, a gente que sempre vão ter quadros agudos de sinusite repetidamente durante o ano, a gente usa alguns exames como a tomografia para avaliar bem. E se for o caso de, por exemplo, ter um problema na drenagem do seio da face, então a gente vai possibilitar o tratamento cirúrgico da sinusite, que é justamente ir até esses seios de VIP. Hoje em dia, a gente faz a cirurgia por via endoscópica, uma cirurgia minimamente invasiva, né? Que é combinada com a cirurgia até do septo nasal mesmo, a gente faz as duas cirurgias combinadas. E aí, ao acessar os seios da face, a gente abre esses seios, expande, drena essas secreções furulentas que estão lá acumuladas, e aí favorece esses pacientes que tinham um quadro crônico e agudizava frequentemente, melhorar. Em relação às outras doenças que possibilitam a sinusite crônica, como fibrose cística, aí vai depender muito do controle da própria doença. Sim. E na polipose também é um caso que a gente controla com medicação, mas também algumas vezes a gente precisa de uma cirurgia para dar uma limpeza desses pólipos que eles proliferam na cavidade nasal. Então, como eu perguntei para a rinite, o que é que a pessoa que tem sinusite não pode fazer? Na verdade, é basicamente o mesmo quadro da rinite, né? As mesmas indicações. Exato. Que aquelas pessoas, inclusive que têm sinusite e têm uma rinite alérgica associada, quando eles entram em contato com o alérgeno, que ele desenvolve aquela rinite, ele acaba, depois de um tempo, chegando à rinocinusite dele. Então, assim, o principal é justamente a limpeza ambiental, a própria prevenção de qualquer virose, né? Que as viroses, de forma geral, como eu citei, são as principais responsáveis pelas ites da otorrina, né? As otites, rinites. E o gelo? O gelo é algo que é mais um folclore, né? Folclore. Mas o pior seria a variação de temperatura. A gente está num ambiente muito quente e vai para um ambiente frio, ou seja, o gelo. Mas assim, em pacientes em países frios, o consumo de sorvete é uma coisa totalmente difundida, né? E não tem problemas. Isso prova que o gelo, por si só, não é o causador. Mas a variação climática, a variação de temperatura, está no calor, aí toma um sorvete, isso realmente não é bom. Não é bom. Então, o resto é só cuidar de mãe e de vó mesmo. Folclore, né? Né? A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, o assunto são as otites. Não sai daí que o Viva Saúde volta já.